Obrigada. Então, uma boa noite a todos, irmãos. Que sejamos sempre muito bem-vindos a essa casa de estudo, de oração, e que possamos, nesses breves instantes que estaremos aqui reunidos, lembrando que sempre à luz do Espiritismo, e que Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, nos ampare, nos fortaleça, nos guie, no seu amor, na sua paz e na sua misericórdia sem fim. É o que desejamos, tornar o nosso coração um território, um local fecundo para as palavras do Evangelho. E é com esse sentimento, né, de paz, de amor e da misericórdia de Cristo que eu venho trabalhar com os irmãos uma literatura já de bastante tempo, e essa literatura já estava bem esquecidinha lá na minha gaveta. Me recordo que ganhei ela num grupo de estudos da minha casa. Eu faço parte aqui da Casa Francisco de Assis, aqui de Biguaçu, me chamo Renata Salles, e também estou compondo a diretoria da 14ª URI na área de estudos e doutrinárias. Então, trago o livro de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, o livro Boa Nova, talvez algum de vocês já conheça, né? E separei o capítulo 12, que traz o nome Amor e Renúncia. Então, Francisco de Assis, Chico Xavier, ele psicografou. Humberto de Campos, enquanto encarnado, jornalista, leitor, espírita, e quando ele desencarnou, veio trazer. São 30 passagens da palavra do Cristo, 30 ensinamentos de Cristo. E pode ser que os irmãos encontrem agora o novo codinome de Irmão X, Humberto de Campos, por Irmão X. E a sua obra também bem conhecida e bem estudada entre nós espíritas, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é de Humberto de Campos. Então, feito aqui as identificações, né? E por que trazer esse tema, amor e renúncia? Trabalhar a palavra amor. Então, esse tema, ele vem de encontro a um pensamento. Vários autores, várias personalidades do Espiritismo, Leon Denis traz muito bem em várias suas obras, né, quando o grande enigma, o problema do ser e do destino, depois da morte, trabalha sempre sobre o amor. Joana de Ângeles, através de Divaldo, também traz o amor, imbatível amor. Então nós vamos discorrendo, né, sobre várias formas de amar. E a única forma verdadeira e que nós temos que ter entendimento é aquele amor único, que é o amor crístico, o de Cristo. Aquele amor sem interesse, que é o que vai trabalhar Humberto de Campos nessa passagem. E renúncia, renunciar a quê? A nós mesmos? A nossa questão aqui enquanto encarnados? As situações em que passamos, as nossas dores, as nossas dificuldades de entendimento ainda hoje? O que nós devemos renunciar? Também vamos ver o que Humberto de Campos, sobre a sua literatura, através do Evangelho. E ele, para falar de amor e renúncia, ele tirou uma passagem do Evangelho do Cristo, onde ele traz Simão Pedro. Simão Pedro, quem conhece essa personalidade, esse evangelista, sempre destemido, sempre com seus rompantes, sua curiosidade. Então Simão Pedro, ele era inquieto, porque ele era sedento pelo saber. E assim devemos ser, questionar. E a nossa doutrina consoladora, através do nosso codificador Allan Kardec, ele nos instiga a isso, ser raciocinada. Vamos falar sobre a obra e faço o convite aos irmãos. É o capítulo 12, faço o convite aos irmãos a lerem também. E sempre quando a gente lê uma obra, porque essa é uma obra não da codificação, ela é uma obra complementar. Todas as vezes que nós vamos ler uma obra complementar à doutrina, nós temos que fazer sempre o link
as obras básicas. E aqui nós vamos fazer várias vezes, com o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Não sei se talvez tenha irmãos aqui que estão vindo pela primeira vez, irmãos já de caminhada, de estudos, mas sempre quando vamos ler já tiveram a impressão de quando estamos lendo, mesmo que já repetimos a leitura, tem alguma passagem que ficou despercebida na primeira vez que lemos. Nossa, parece que eu não vi esse ensinamento. Ou dependendo a problemática que estamos enfrentando, a nossa dor, a nossa dificuldade, nós já olhamos com outro olhar. Ou estamos passando por momentos de gratidão, já olhamos com outro olhar. Então as leituras, sim, são recomendadas não uma única vez, não rápido, e sim feito uma leitura apreciando o que os irmãos nos passam, através da psicografia ou não, feito psicografia, né? Então, essa passagem, Simão Pedro, ele vem, Jesus Cristo tinha acabado de ter uma reunião com uma certa multidão, que onde Jesus Cristo estava tinha sempre uma multidão, e os dois, Jesus Cristo ele ficava por vezes hospedado na casa de Simão Pedro, e os dois vinham caminhando, e Simão angustiado, com algumas questões que ele queria trabalhar, e ali pensativo, inquirido pela bondade do Cristo, naquela passagem que ele tinha falado, ele não se conteve e fez a pergunta. E peço permissão aos irmãos, que algumas vezes vou fazer a leitura, para não perdermos a essência da fala. E Simão diz assim: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como devemos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Canaã? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Pergunta interessante, né? As bodas de Canaã, ela foi a primeira manifestação do Cristo. Sua mãe pediu, houve um momento em que o vinho estava terminando, e lembrando e conhecendo a história, o vinho fazia parte das festividades da época, e era muito importante. E era um casamento do primo, Judas Tadeu, sua mãe estava envolta a esse acontecimento, e ela ficou com o coração ali apertado e disse: Jesus, ajude. E Jesus então se recolheu em meditação e transformou a água em vinho. E relatos dizem que era o melhor vinho. Só que Simão Pedro, que o acompanhava já há bastante tempo, ele ficou instigado com isso. A primeira manifestação do Cristo se tratar de vinho, e Cristo, sabiamente, com toda amorosidade, nos traz um ensinamento e nos faz refletir nos dias de hoje. Será que tudo que é mundano é perverso, é errado? Tudo que é da terra, estamos aqui vivendo num mundo de expiações e provas, ainda com as nossas mentes aturdidas com os nossos problemas, muitas vezes ainda voltado para o meu eu, dos meus acontecimentos, as minhas vontades, o meu querer. Mas será que tudo que é mundano está errado? Será que o Criador iria fazer passarmos por situações em que era tudo perdição? Por isso que eu digo, quando fizemos a leitura, quando os nossos acontecimentos, em onde quer que estejamos, como que está o nosso coração? Os nossos olhos e o nosso pensamento sobre os acontecimentos, porque a maldade está na nossa mente. Nos acompanha onde quer que vamos, e eu sempre interrogo, quando eu ainda estou julgando, culpando, negligenciando, sofrendo, se interrogue, por que ainda estou agindo assim? E o que Jesus falou para Simão Pedro? Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Então ele já não levou para o lado mundano de uma bebida que seria de álcool, não levou para algo depreciativo que poderia ter, mas sim conheces a alegria de um amigo. Onde quer que estejamos, meus irmãos, tudo tem duas medidas. E de que lado nós estamos?
Quando os acontecimentos estão tomando o nosso ser, por vezes em lágrimas, já com chagas no corpo, adoecidos, já em tratamento, que bênção que temos, o poder nos tratar, nos medicar e fazer atendimentos, acompanhamentos, mas interrogar, será que realmente só as coisas mundanas e o aqui e o agora na terra é o que tem valor? É o que nos leva à tristeza? E Jesus vem nos trazer isso. A alegria, ele transforma o simbolismo do vinho no momento da alegria com amigos. Então, para a gente trabalhar esse tema, transformar essa água, que seria o primeiro fenômeno do Cristo, dessa festa mundana, então Jesus ele ensina algo moral para nós, algo moral. Jesus ele faz nos refletir, para olharmos para dentro do nosso ser imortal. Olha só, se estamos hoje vivendo os acontecimentos, nós somos seres imortais. E há quanto tempo estamos envoltos a essas nossas questões, não é mesmo? Então, o julgar, o culpar, o nos deprimirmos com as situações, nós temos que refletir. E quando somos tocados, então, pelos ensinamentos do Evangelho, pensamos sobre as nossas emoções e nossos pensamentos. Imagina termos essa consciência, e eu quero chegar, de estarmos em contato com o Evangelho do Cristo. Por que eu falo isso? Porque tirar esse momento para o ensinamento. Hoje pela manhã eu estava fazendo a nova releitura dessa passagem. E quanto tempo, e qual momento que nós conseguimos tirar na semana para pegarmos uma leitura, um evangelho e ficarmos em silêncio, fazendo a conexão com a boa espiritualidade, que é o que está acontecendo aqui. Nós estamos aqui dando o nosso testemunho de fé. E tirar esse momento para estar em casa, não importa o tempo, e sim a qualidade do tempo, essa qualidade da prece, estarmos em prece. Quando a gente fala de prece, e Cristo, Jesus Cristo nos traz na literatura. Desde o momento que nós acordamos até o anoitecer, adormecer e além, que quando estamos dormindo, o corpo físico, também estamos ainda tendo aprendizado. Estar em prece, o momento. E a gente chama disso de evangelho no lar. E é essa a comunhão. E quando falamos de amigos e de amizade, qual é o conceito que nós temos de amigos e de amizade? Já tive muitas traições, não confio em ninguém. Ou então eu tenho aquele amigo verdadeiro. Quantas vezes nos entregamos a essas amizades, a esse amor e nos decepcionamos? Ele fala aqui das expectativas que criamos. E é do outro? Não é do outro, é nossa. Nós criamos expectativas, nós já criamos uma história na nossa cabeça, a gente já tem solução para tudo. Por que eu falei do momento da meditação e da oração? Porque quando temos essa conexão com o Divino Criador, com os nossos mentores, com a boa espiritualidade, sempre junto de nós, todos os dias, naquela prece firme, forte, sentida pela manhã, aquele momento pelo menos uma vez na semana, nós estaremos sempre bem acompanhados. Então, quando algo nos acontece que nos decepciona, que nos frustra, que era aquela expectativa, e como que isso aconteceu? Nós estaremos sempre amparados para podermos olhar o que o acontecimento está nos ensinando. O que o acontecimento está nos ensinando. E quando nós vamos falando sobre frustrações, sobre expectativas, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item O Consolador, e tem uma parte que onde fala instruções para os espíritos, tem o Espírito de Verdade. E lá ele nos chama para isso. Quais são as nossas misérias, quais são as nossas dificuldades de entendermos a nós mesmos e os outros. E na passagem também Buscai e Acharei, fala da qualidade da prece, da qual eu já tinha iniciado aqui, qualidade da prece. Olha só, como que estamos orando para podermos entender as passagens, de entender se são coisas mundanas. Será que é o vinho realmente que é o vilão da história?
Ou sou eu que estou colocando a condição de algo? O vinho é simbólico, é a questão material. E a qualidade da prece? Aí, nessa passagem do Evangelho, ele fala do fariseu e do republicano. E vamos ver aonde que a gente possa se encontrar, fariseu ou republicano. O fariseu, eles viviam com vestimentas, né? Doutores da lei, sábios. Só que Jesus também, ele tinha aquela questão de sempre evangelizar. Ele passava a mão na cabeça? Não, ele evangelizava, ele consolava com a sua palavra, mas ele também sabia se rebelar. Tanto é que ele chamava os fariseus de sepulcro caiado. Nós não precisamos ser belos no exterior. Nós não precisamos profetizar palavras bonitas, sendo que dentro do meu coração, aquele reino de Deus não está cultivado. Que sejamos belos dentro, para quando formos falar com aquele amigo, quando tivermos a alegria de estarmos com um amigo, com o outro, sair palavras bonitas. Então, fariseu. O fariseu estava, e republicano também, no momento de prece. Olha só o que o republicano fala: Senhor, estou aqui prostrado a teus pés. Veja os republicanos, adúlteros, assassinos, e assim outras situações pejorativas. Mas eu entrego o dízimo, eu estou sempre presente da tua palavra. E ficou ali orando. Já veio o republicano, que a gente conhece da passagem do Evangelho, Zaqueu, um dos, né? Então, republicano, que não era bem visto pela sociedade, republicano que cobrava os impostos, disse: sou eu um pecador, e aqui estou. Em que momento nós somos fariseus? Em que momento nós só somos belos por fora na nossa prece? E ainda não estamos refletindo o que estamos dizendo. Sabe quando que a gente percebe? Se as nossas orações estão funcionando, se a doutrina está no meu coração, é nas minhas atitudes, nas minhas palavras. E é só na hora da alegria e da festividade, quando tudo está bem? Não, é na hora da dificuldade. Aí que nós vamos saber. Então vamos refletir, se nós não estamos só sendo belo por fora. E em que momentos nós dizemos para Deus: sou pecador, fali, errei. Será que a gente já consegue? Ou quando a gente vai fazer a nossa oração, a gente só fica naquela súplica, naquele murmurando, lamentando. Sermos honestos conosco mesmo, que estamos ainda errando, mas estamos a caminho do Cristo, do Evangelho, da verdade do Cristo. E ele vai seguindo. Então essa passagem, ela vai nos retratar muito essa figura. E se hoje ainda estamos estudando, e ele fala na literatura, ainda conhecendo a palavra do Cristo, tentando colher esses ensinamentos, imagina aquela época. Lembramos de um dos primeiros cristãos, que foi o Estevão, apedrejado, açoitado, morto em praça pública, por acreditar e falar em Cristo. E hoje nós que podemos nos recolher ao nosso lar, recolher ao nosso ambiente físico, entrar em meditação, recolher na nossa mente, a nossa casa mental, entrar em oração, cultivar Cristo, estarmos aqui dando testemunho da nossa fé e ainda nos perguntamos se vai dar certo. Por que que a nossa vida não flui? Por que que as coisas são difíceis? Por que que eu conheço pessoas difíceis? Olha só, aonde está o nosso querer da transformação? E é isso que nós temos que perceber. E esperar, né? Então, quem muito foi dado, muito será cobrado. Por que que Cristo fala isso? Porque nós não temos a posse do outro. Todas as vezes que nós cultivamos uma amizade, todas as vezes que colocamos a intenção e queremos, estamos estudando e refletindo, nós estamos adquirindo poderes do divino. Nós estamos tendo consciência dos acontecimentos. Muito nos é dado, muito será cobrado. Pois sim. Mas por que que ainda nós queremos e ainda temos, né, essa dificuldade da posse, da reação do outro? Por que que a gente ainda fica admirado com as reações erradas do outro?
Por quê? Tem uma passagem que fala, e temos que analisar quando a gente fala isso da reação do outro, do amigo, e não só do amigo, de quem nós não conhecemos. Por exemplo, aqui na casa tem brechó, né? Aí vêm as pessoas para o brechó, e quem são essas pessoas que vêm? Essas pessoas, às vezes elas vêm, não são bem educadas, né? Não são bem educadas. Poxa, acordei tão cedo, passei o dia inteiro aqui no brechó, tô aqui cansada, e ela vem, ela compra. É um exemplo. Ela vem, ela compra, e ela não é educada, ela não agradece. Ou então a gente agora, com essa época de frio, pessoas em condições, né? Morador de condições de rua, que a gente faz um sopão, faz tudo bem gostoso, e eles vêm e cospe, fala, não agradece. Um exemplo do que a gente, contrário do que a gente gostaria. Porque a gente sempre quer encontrar pessoas que vêm nos agradecer, que são, nossa, aquele sorriso, muito gratos, mas por vezes nós não encontramos. Por que eu estou usando situações de caridade? Porque quando a gente entra nessa situação de querer fazer o bem, a caridade, só que a gente acaba criando uma expectativa e fica frustrado. E qual é a nossa prece do dia? Como é que está a prece na nossa mente? Meu Deus, nem sei se vou mais fazer esse sopão. Ou, nossa, passei o dia todo lá e a nossa mente fica murmurando porque não está satisfeito, me doei o dia inteiro e não tive um obrigado. Aí vamos pensar o lado daquela pessoa que veio. Aquela pessoa estava num dia bom, estava com dificuldade, com dor, tem problemas psicológicos, psiquiátricos. O que ele está enfrentando? Mas nós, por vezes, entendemos, mas por vezes não entendemos. Então é aí que quanto mais é dado, mais é cobrado. E são nesses momentos quando nós estamos lá, trabalhamos, somos lojistas, e daí a gente fica chateado porque a pessoa nunca gosta daquela roupa. Ou então a gente está no atendimento fraterno e parece que aquela pessoa não melhora, então acho que é o meu atendimento, e a gente vai criando expectativas sobre o outro, em casa, no nosso lar. Nós criamos expectativas para o outro, as mães, a gente faz, mas a coisa parece que não aflora. Mas será que é o outro mesmo ou somos nós? Nós podemos mudar o outro? Nós podemos reformar o outro? Nós temos que nos reformar. Se nós ainda não temos a evolução de entendermos a necessidade do outro, que vamos entendendo a nossa. E vamos entendendo a nossa. Tudo isso é a fala do amor. É o entendimento e a interpretação. É o corrigir e o participar. É estar a caminho com Cristo. Isso é fazer a leitura e entendendo. E entendendo. Então vamos para frente para a gente poder falar do segundo momento. Então, nessa leitura ele traz esse momento, as bodas de Canaã, que fala das coisas mundanas, e fala dos amigos, de como vamos entender os amigos. E na segunda parte, muito bem, num outro momento, Jesus vai, conversa com a multidão, e lá vem Simão Pedro, junto com Jesus Cristo, e diz, Jesus, agora não entendi mais nada. E vamos ver assim. Então, ele diz, no dia desses novos ensinamentos, terminados os labores evangélicos, o mesmo apóstolo interpelou o Senhor na penumbra de suas expressões indecisas. Mestre, como conciliar estas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Ele estava falando porque o mestre trabalhou o tema assim, reino de Deus acima dos pais, das mães e dos irmãos. Aquela passagem, quem são meus pais, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Então Simão Pedro ele ficou questionando, palavras tão duras agora. Primeiro o reino de Deus, deixai pai, mãe, irmãos. E na outra passagem, tão docemente acolhendo os amigos, a alegria de reunir os amigos. Aí Jesus vai responder, Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes, exalta os que tiveram a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Aqui, ele trabalha o afeto.
Não abandonar o pai e a mãe, mas ele trabalha o apego de estarmos somente atrelados à nossa família. E nós somos uma comunidade, nós somos irmãos universais. Por isso a história do bom samaritano, quem é o outro. Por isso darmos a festa e temos alegria com os amigos, mas só com os amigos nós vamos ter alegria? Nós vamos nos doar só para quem nos quer bem? E essa passagem que ele traz entre o pai, mãe e irmãos, ele vem falar isso. Será que ainda estamos presos a nossos laços familiares, mas presos não pelo afeto? Como é gostoso poder ter o carinho do pai e da mãe, como é gostoso ter o carinho dos filhos. Ora somos filhos, ora somos pais. Isso é importante, mas não é esse elo, esse laço familiar. É que não deixarmos com que os enlaços familiares sejam superiores ao amor de Deus. Porque aí nós trabalhamos esse desapego. Nós perdemos coisas durante a nossa vida. As coisas vão e as coisas vêm. Elas são passageiras e tudo tem um aprendizado. Por isso desencarne. Por isso que nós mudamos de emprego. Por isso que nós vamos e voltamos nas situações. Mas às vezes nós somos tão apegados que quando aquela xícara que eu ganhei de um parente quebrou, o mundo acabou e quem que quebrou e a gente sofre, fica anos sofrendo. É só um exemplo. Assim, cada um de vocês está pensando em algo que sofre muito por aquele acontecimento. Muito. Por quê? Sabendo que somos espíritos imortais, que estamos aqui de passagem e tudo é um aprendizado. Tudo nós estamos colocando nessa energia. Mas, Renata, isso que aconteceu comigo, tenha certeza, eu me doei, eu orei, eu quis. Era o meu momento, eu acho que agora acertei e não deu certo. Será que eu estou sendo excluída dos olhares do Cristo? Será que eu não estou sob as bênçãos do nosso Pai? Ou eu ainda, nesse mundo de provas e expiações, não entendi algo? E preciso meditar. E como diz nosso estudo do Evangelho Redivivo, estamos aqui conhecendo, a gente lê, a gente conhece. Mas também precisamos meditar sobre tudo que lemos e conhecemos. E a nossa vida é um livro. O acontecimento ali na rua é um livro. E temos que meditar por que isso aconteceu. E trazer para o nosso coração, acolher, como que eu posso trabalhar isso? Só que a gente já está resolvendo, né? Com os nossos olhos mundanos, com as nossas dores. E aí que está elevar o nosso pensamento primeiramente a Deus e a Jesus. Para sermos acolhidos pela boa espiritualidade, intuídos para que certo momento temos que silenciar. Em outros momentos temos que usar uma palavra de amparo e conforto. Mas Renata, eu que estou sofrendo, como é que eu vou amparar? Olha só. O ensinamento de Cristo é isso. Estamos aqui para aprender. Estamos aqui para servir. Mas nós queremos ser amados. Nós temos essa ânsia, e não está errado, mas nós temos a ânsia de querer ser amado, acolhido, entendido. Eu estar certa, a minha palavra é a verdade. Estou aqui falando e estou aqui catando um olhar carinhoso para ver se eu estou acertando a minha palavra. É uma necessidade do ser humano, é inerente do ser humano. Mas sempre, todas as vezes, cadê nossa sensibilidade, estarmos com Cristo e entender que se eu estou conversando contigo, você precisa mais hoje do amparo. Então que eu possa me revestir da beleza do Cristo e poder te amparar, poder te ouvir, te acolher. E é isso, essa fala do Cristo. Então, vários, né? A gente tem várias passagens, vários autores que falam, e uma dos livros, acho que não sei se já conversei aqui com vocês sobre o alto amor, acho que vim falar aqui uma vez, e o livro de Divaldo, psicografado, né, por Divaldo de Joana de Ângeles, que diz Amor Imbatível Amor. Para falar desse amor, ela diz que o oxigênio para o nosso corpo físico orgânico, ele é vital. O ar que respiramos. Assim é o amor.
para o nosso espírito imortal. Olha só, se não trabalhamos o perdão, se não trabalhamos a nós mesmos, o amor não é pleno, não é completo, não é sincero, ele tem lacunas e eu ainda sofro. Mas vamos resolver tudo nessa encarnação? Então agora eu vou amar plenamente, vou entender a tudo e todo mundo, e daí vou fazer a renúncia de tudo, e daí vou bater lá, Senhor, Senhor, na porta do céu, né? Me deixe entrar, porque fiz tudo certo. A renúncia, ela tem que ser sincera. E o que é renunciar? Renunciar não é deixar de lado, não é doar. Eu vou renunciar umas roupas lá no guarda-roupa, né? Eu vou renunciar alguns alimentos que tem na minha casa. Isso não é renunciar. Renunciar a algo mais profundo. É algo que dói. É algo que eu vou chorar, que eu vou sofrer. É algo que está na minha alma, mas por trás desse sofrimento, desse choro sentido, tem aquela luz do Cristo dizendo, é o correto, é o certo nesse momento. Renunciamos pelos nossos filhos, renunciamos por um emprego, por uma viagem que eu queria, renunciamos pelo outro. E aí eu desapego quando ele fala, deixai o pai, a mãe e os irmãos. Quem já se mudou, quem mora em outra cidade, quem alguém, um ente querido que nos deixou por algum motivo, que foi embora. São renúncias que nós fazemos. Só que a gente pode viver uma vida inteira sofrendo. Nós podemos não entender. Alguém que desencarna, podemos viver uma vida inteira. Mas se levarmos toda essa dor, essas lágrimas a Deus e a Cristo, vai vir o entendimento. Vai vir, e de certeza, meus irmãos. Porque nós não estamos aqui para o sofrimento, e sim para o entendimento e o aprendizado. Nós estamos aqui para progredir, e um dia, conseguiremos entender cada dor, cada falha, cada abandono, cada situação que nos acontece. Talvez não entendamos, mas levamos o pensamento a Deus e a Jesus, e essa misericórdia acontecerá. E é isso. E para encerrarmos, temos aí mais uns 5, 6 minutos para encerrarmos. Gosto muito de dizer que, aqui no finalzinho da leitura, Humberto de Campos sabiamente vem fazer o fechamento entre o amor e a renúncia. E traz o exemplo de Jesus Cristo, que no dia derradeiro da sua crucificação, ele vem conversar com Simão Pedro, que o interpelava tantas vezes. Ele veio conversar com Simão Pedro. E está em João, capítulo 21, de 15 a 22, e ele pergunta para Simão Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. E quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Já ficou assim, mas Senhor, eu te amo. E quando ele fala, ele fala Simão Pedro, filho de Jonas. O negócio já ficou oficial, né? Quando diz o nome nosso nome completo, a coisa já ficou oficial. Opa! E ele fala, nome completo. E ele diz 3 vezes que o ama. E mesmo assim, ele nega Jesus. Pedro era perfeito? Não. Somos perfeitos? Não. Nós temos as nossas quedas, as nossas dificuldades. Mas nós temos Deus. E por que Jesus perguntou isso para Pedro? Porque ele disse, Pedro, leva a minha palavra ao coração dos irmãos. E Pedro fundou a primeira igreja. Pedro fundou a casa do caminho. Pedro levou e acolheu tantas pessoas. Mas Pedro era perfeito? Não. Renunciar tudo que passamos, renunciar às nossas dores, às nossas dificuldades, renunciar às nossas vontades, aos nossos desejos, com amor. É fácil? Não é fácil, mas é um caminho a ser seguido. Ai, falar de Cristo, falar de Deus, por vezes nos tira o fôlego.
Porque nós sabemos das nossas dores. Mas nós sabemos das nossas alegrias também. Então, meus irmãos, estarmos com Cristo, e Ele nos faz esse convite diariamente. Diariamente. Já ouviram o convite do Cristo? Ele nos convida diariamente, em quantas situações da nossa vida, só que nós temos que estar desperto. Então, que possamos estar alegres, felizes com os amigos, com os irmãos, encher o nosso coração, iluminar o ambiente. Que nós possamos também entender tudo que passa na nossa vida, as dificuldades e as alegrias, as arguras e as benesses, que podemos reunir tudo isso com o nosso Evangelho, com Cristo diariamente. Então essa é a mensagem da noite de hoje. Agradeço os olhares atentos, a boa espiritualidade que teve aqui presente, e até um próximo momento. Muito obrigada e que assim seja.